Pessoal, em primeiro lugar, nós queremos agradecer a presença de todos vocês aqui. Com muita alegria que nós recebemos vocês aqui. Temos funcionários da empresa, os funcionários do escritório, nossos familiares e alguns amigos, né, que vão compartilhar conosco esse momento de confraternização. Mas alguém me perguntou, não foi uma nem duas pessoas que me perguntaram, como que era a história da Fermag. Então eu vou roubar uns minutos de vocês nesse almoço para relatar como surgiu essa empresa. Se passaram anos, né? São 50 anos. Então, se eu esquecer alguma coisa, é normal. Eu tenho alguma coisa escrita, mas eu não gosto de ler, eu gosto de contar o que está na memória. Tudo começou em 1º de janeiro de 1975. A nossa família, meu pai, seu Joaquim, reuniu a família, que não costumava fazer, no verão, em acampamentos na beira do rio. E nós estávamos na beira do rio Jaguatirica, no dia 1º de janeiro, comemorando o dia 1º de janeiro. E depois do almoço, lá pelas tantas, ele tinha uma certa dificuldade em se abastecer de materiais para a serraria dele. Então ele reclamou que nós éramos município e não tínhamos uma loja de ferragem onde pudesse comprar uma lima, instrumento para afiar serra. Ele se dirigiu a nós, a mim, ao Germano, e questionou por que nós não colocávamos uma empresa na ferragem. E nós, no primeiro momento, a gente achou difícil e depois de alguma cerveja a mais lá, a gente se entusiasmou. E então decidimos de fundar a empresa. Só que eu trabalhava na prefeitura e o Germano tinha o escritório dele em São Luís Gonzaga. Então começamos a planejar, mas para fazer uma empresa, para fundar uma empresa, precisa, a primeira coisa, capital. E aí foi o primeiro impasse. Nós não tínhamos um capital de importância relevante na época. Mas o Germano tinha algumas economias e a Iracema tinha as economias dela do tempo de serviço no magistério. Ela tinha umas economias. Então, o capital inicial, como na própria norma contábil se diz capital inicial, foi da Iracema. Então a gente juntou dois poucos e fizemos o capital inicial dessa empresa. Registramos ela na junta comercial em 23. Eu convencionei de que a Fermag seria comemorando sempre em 1º de maio. Por isso a história do 1º de maio. No início, pessoal, foi muito difícil. Nós não tínhamos estradas pautadas, não tínhamos telefone. A conexão com São Luís Gonzaga, a estrada de chão, e ainda tinha uma barca no Rio Piratini. Então era uma soma de dificuldades. Mas a gente tinha vontade de superar e fomos enfrentando, um passo sobre cada vez. E assim que em 75, 1º de janeiro, se comemora o início da atividade dessa empresa. O nosso pai nos colocou à disposição o salão onde hoje nós chamamos de casarão. Lá naquele prédio lá, foi o início da loja, foi lá, o início da atividade foi lá. Só que dentro de bem pouco tempo, poucos meses depois, nosso pai faleceu. Mas nem por isso nós deixamos de prosseguir na caminhada.
seguimos enfrentando a dificuldade, como já disse antes. As encomendas, para ver os funcionários que estão aqui hoje, prestem atenção, as encomendas eram feitas por carta, pedidos de mercadoria feitos por carta colocada no correio, e o retorno dessa mercadoria vinha pela aviação férrea. Veja uma dificuldade de fazer um pedido e chegar a mercadoria, o que não acontece hoje. O Júnior faz um pedido de tarde e no outro dia tarde. Então, há uma diferença muito grande de tempo e de espaço e modalidade de trabalho. Mas continuamos trabalhando. Tivemos em 77, adquirimos um terreno no centro da cidade. A empresa teve um apoio muito importante do senhor Marcos Fabrício da Silva, que era muito meu amigo, sabia que nós queríamos o terreno, me ofereceu o terreno e fez condições especiais e um preço muito especial. Então quero deixar registrado isso, que as coisas acontecem porque pessoas participam, e nesse caso foi um amigo que deu uma grande mão também para a empresa. E assim nós seguimos fazendo o nosso trabalho. Construímos a sede, em 79 nós mudamos para a sede onde é hoje, né? E continuamos essa luta aí até hoje. Nossa empresa preza por exercer uma atividade baseada na ética e na transparência, onde 1 quilo tem que ser 1 quilo e 1 metro tem que ter 1 metro, tem que ter 6 centímetros. Não existe meio termo, é o que tem que ser. Acho que cumprimos a nossa obrigação social também, gerando emprego e renda para o município, porque hoje a Fermac tem um número considerável de funcionários, são famílias que gravitam, que vivem ao redor da empresa, adotando normas com a legislação tributária. Então se gera emprego, se gera renda e se gera também tributos para a nossa nação. Então, pessoal, entendemos em toda essa trajetória, toda essa história, que estamos no caminho certo e esperamos, com a graça de Deus, continuar nesta trajetória. Obrigado. Inicial era economias minhas, sim. A gente sabe que o capital, o dinheiro, né, se não for bem administrado, ele vai fora, né? Ele se dissipa. Então eu queria deixar bem claro, que eu já disse algumas vezes para algum funcionário que conversa, que o cérebro, quem administrou e fez tudo, foi o Alfredo. E também queria convidar vocês para, num pouquinhos minutos, a gente fazer um agradecimento especial por todas as bênçãos que temos recebido durante todos esses anos. Então vamos rezar junto o Pai Nosso. Seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Josiane, bom dia a todos aqui presentes hoje. Quero parabenizar a Nascimento e Marque por os 50 anos, porque não é assim tão simples de manter uma empresa há tanto tempo assim, né?
Para mim é um privilégio imenso trabalhar nessa empresa. Sempre me querem bem, me tratam bem e tudo que eu faço para eles está bom. Quantos anos faz que você está lá? Porque você ainda continua trabalhando lá, né, Adroaldo? Isso, continuo sim, Josiane. Faz 26 anos que a gente está na Fermaco. E se não me mandarem embora, eu quero talvez mais uns 26 anos ainda, se Deus quiser. E como é trabalhar, Adroaldo, assim, ó, porque a gente fica surpreendido quando uma pessoa fica tantos anos numa mesma empresa. Como é trabalhar todos esses anos na mesma empresa? O que você diria para as pessoas mais jovens de hoje, para que essas pessoas continuem o trabalho, né, na empresa onde elas estão? Olha, Josiane, tem que ter muita responsabilidade, ser um cara que tem que cumprir um horário certo, trabalhar tranquilo, com a cabeça focada no trabalho. Se as pessoas não focar no trabalho que está fazendo, não vai ser uma coisa muito boa. Hoje faz 20 anos que eu trabalho lá. E como foi que tudo começou? Foi você que procurou? Como é que foi o início desse trabalho? O início foi assim, um dia eu fui na loja, não sei o que comprar, alguma peça de bicicleta, e o Juscelino me convidou para fazer uma ajuda de umas entregas. Isso eu trabalhei uma semana, e uma semana tinha serviço, daí eu achei choveu, se acalmou, e uma semana eu fiquei sem serviço, né, sem trabalhar. Daí na outra semana, me chamaram, tá? Daí disso deu... Foi crescendo, isso. E o que você diria aí para as pessoas, para os mais jovens que estão à procura de trabalho? O que você diria para eles, já que você está há tantos anos, né, nessa empresa? Que é bem difícil, né, a gente conseguir permanecer em uma empresa vários anos. É bem difícil, mas assim, ó, eu sempre digo para os mais novos que começam lá, eu sempre digo assim, ó, sempre aprender tudo, porque tudo é bom para todos, para a empresa, para a pessoa particular, para a pessoa em si, né? Nunca é demais, então, saber um pouquinho de cada coisa. Isso, sempre é bom saber tudo. É a mesma coisa que eu sempre procuro aprender um pouco de cada coisa. Não que a gente sabe tudo, né? Mas a gente tenta sempre se esforçar para aprender o máximo possível. É uma satisfação, Luciano, poder falar da empresa que eu trabalhei por esse bom tempo. Claro que o início, a empresa pequena, há um bom tempo atrás, tudo era mais difícil. Nós, no início, éramos em 4 funcionários e tinha que dividir o serviço todo entre nós os 4, né? Não tinha muito equipamento que nem se tem hoje. Como o ramo principal seria a ferragem e construção na época, o ramo de construção tem areia, brita, tijolo, isso tudo era feito praticamente manual. Hoje existe já equipamentos que não precisa botar a mão muito no pesado, como se diz. Mas naquela época nós tinha que dividir o serviço pesado entre os 4 participantes da empresa. Quantos anos você trabalhou lá na loja Fermaco? 42 anos. Assim. Então, como é trabalhar todos esses longos anos numa empresa que está forte até hoje, né? Tem que trabalhar, né, e procurar cumprir com as obrigações que a empresa, as obrigações que eles tinham com nós todos, sempre cumpriram dentro do que como tem que ser, e a gente também fazia o melhor que podia na época.
Boa tarde, Luciano, tudo bem? Primeiramente, agradecer a Deus por esse dia, né? É um dia muito importante para a nossa empresa, a empresa do seu Afrânio da Dona Iracema, da qual eu faço parte como colaborador. Eu tenho 15 anos de empresa. Inicialmente, quem pediu a oportunidade foi a minha esposa, a Morgana, pediu para a Dona Iracema essa oportunidade. E após isso me chamaram, eu fiz uma entrevista e consegui um emprego. Claro que não foi só isso, que se não fosse a minha competência, eu não estaria até hoje, esses 15 anos, fazendo parte. São 50 anos, mas desses 15 anos eu estou fazendo parte como colaborador. E como é trabalhar esses 15 anos numa empresa onde vende material de construção, vende móveis, vende tudo para a construção de uma casa e ainda para a mobília da casa, né? Como é trabalhar numa empresa assim? É muito interessante pelo fato que lá na Fermaco funciona mais ou menos como se fosse um shopping, vamos dizer assim, de cidade pequena. Porque tu chega lá, tem praticamente tudo. Tu começa com a linha do pedreiro para marcar e a pá ali, o picão ali, e termina com a última camada, que seria o telhado da casa, né? E aí por diante, pintura, tudo, e os móveis, e entre outras coisas. O que você teria a dizer para os jovens que estão nos acompanhando, que estão assistindo a esse vídeo, né? O que você diria a essas pessoas mais jovens para conseguir trabalhar tantos anos em uma mesma empresa? Eu tenho a dizer para eles que eles têm que ter uma dedicação, né? Porque hoje em dia é muito difícil o emprego, entre aspas, porque tem emprego. Porém, a gente percebe que, na maioria das vezes, o pessoal quer o salário, mas não quer trabalhar, né? Então, o que eu tenho a dizer é que tem que se dedicar, mostrar o máximo que tu puder fazer para contribuir com a empresa, porque daí tu vai ter o retorno, porque não é só o bônus, tem o ônus, né? E a empresa Fermaco é uma empresa já com 50 anos, é renomada, é uma grande empresa e ela dá oportunidade, porque já passaram várias pessoas por lá e muitos não ficaram. Então a gente se sente feliz por fazer parte de tantos anos a gente junto, né? Vamos falar agora então com o Marcos, ele que é um dos filhos também aí do seu Afrânio, da Dona Iracema Marque, né? Que hoje que são donos, né? Empresários aí da loja Fermaco aqui do município de Bossoroca. A gente sabe também, né, Marcos, que você não reside no nosso município, mas eu gostaria que você falasse um pouquinho. Você deve ter acompanhado grande parte aí da vida da loja da Fermaco, né? Gostaria que você falasse como é que você vê esse crescimento aí, você como filho do seu Afrânio e da Dona Iracema. Tá bom. Boa tarde a todos, né? Digamos assim, a loja é mais velha que eu, né? Eu cheguei um pouquinho depois, né? E eu já peguei na minha vida, na minha infância, já peguei a loja aqui no centro da cidade, né? Me criei brincando ali no depósito, no meio do tijolo, da areia, né? Isso foi muito legal, assim, né? A gente acompanhou desde criança esse crescimento, essa evolução, né? E sempre, como eu passei bastante tempo fora, assim, venho pouco, né? Mas desde os meus tempos de estudo, assim, eu procurei me envolver, né? E meu pai me chamou a isso, né? Então nós estávamos de férias do segundo grau da faculdade, nós vimos para cá e trabalhávamos, né? Seja no caixa da loja, seja na cobrança, seja fazendo entregas. Eu estava contando para os funcionários até que eu estava na faculdade de Direito e eu fazia entrega de cimento. Uma vez a gente fez o verão todo. Não era um serviço fácil, né? Mas foi uma coisa que, de uma certa forma, me edificou bastante, né? Porque a gente acaba dando valor para as coisas, né? E
E o do meu pai, um exemplo assim foi o esmero dele, a dedicação, a seriedade com as coisas, né? Muitas vezes aquela coisa do italiano, sabe, que muitas vezes incompreendido, né? O italiano tem isso, né? De ser firme, de ser duro, né? Mas o que dá sustentação para as coisas é a rigidez. Se um prédio não for rígido, ele desaba. Se uma família não tem pais firmes, ela não se sustenta. E uma empresa não é diferente. É isso que dá sustentação. Uma loja tem muito disso. A firmeza que sobreviveu aos intempéries, às crises, né? O município ele segue um norte, né, do agronegócio. Se o agronegócio vai bem, a loja vai bem, o resto vai bem. Se não vai bem, né, ela anda mais devagar. Entende? Então isso foi um exemplo que ele nos deixou, um legado, né? Dessa firmeza, dessa seriedade, né? E isso nós levamos sempre com a gente. E a empresa, né, por ela ser uma empresa familiar, né, como você falou, vocês participaram. Como é que você vê a importância de vocês também ajudarem nesse trabalho, né, por ser já uma empresa familiar, vocês da família se envolverem e ajudarem no crescimento da empresa? Como é que você vê essa importância? Muito bom. Como eu falei, para nós é uma honra, assim, e a gente sempre um pouco longe, um pouco perto, a gente sempre tenta se inteirar, né, e cada vez mais agora, né? Porque os anos passam, veja bem, é meio século, não é pouca coisa, né? Tem empresas que têm muito mais tempo, mas não dá para dizer que é uma empresa nova, né? E essa interação, né? Às vezes não é fácil trazer uma ideia nova, né? Mas também a gente tem que respeitar o que o nosso pai já fez, né? Isso me lembra muito bem um provérbio que está na Bíblia que diz assim, ó: não remova os marcos antigos colocados por vossos pais. Então há princípios ali, nesse tempo, nessa história, há princípios que ele estabeleceu e eles não vão ser removidos, nem por nenhum dos filhos. São marcos que vão ficar ali, que são colunas, são baluartes daquela loja. E acho que isso é nosso dever preservar. Muito bem, então a gente agradece aí a sua disponibilidade em conversar conosco, contar um pouquinho da sua história, né? E a gente deseja, juntamente com você juntamente com a sua família aí, seus pais, seus irmãos e sua família, aí a gente deseja sucesso para você. Obrigado. Eu estou há 23 anos já. Nesses 23 anos, como foi que começou há 23 anos atrás? Bom, eu na época a gente morava para fora, eu vim para a cidade, nós vamos para a cidade e eu resolvi, soube que tinha uma vaga e resolvi procurar lá. Daí eu procurei, até eu lembro que a Tanisa estava lá e me recebeu muito bem. Daí eles conversaram comigo, né? Eu me apresentei e no outro dia eles me chamaram. E desde então eu estou lá e só tenho a agradecer. Gratidão por tudo. Quantos anos você está aí na empresa e como é trabalhar numa empresa que completa 50 anos? Josiane, muito obrigado por a tua entrevista. E eu fazem 7 anos que eu estou na empresa e para mim assim é um grande orgulho de fazer parte dessa empresa que agora está completando seus 50 anos, dessa bela trajetória, e é uma coisa que não é muito comum hoje em dia a gente ver que a empresa tenha esse sucesso por tantos anos, né? Porque hoje é bem complicado. E eu sou muito agradecida pelo seu Afrânio, pela dona Iracema ter me dado essa oportunidade, que quando eu cheguei aqui na Bossoroca, que eu fiquei fora por 10 anos, eu sou natural daqui, mas eu fiquei fora por 10 anos e quando eu cheguei, eles me acolheram, me deram um emprego e eu sou muito grata por isso. E é uma loja assim bem familiar, a gente se sente em casa assim, e por tantos anos que tem,
Então é muito bom trabalhar lá. E os colegas também, a gente na verdade, hoje mesmo a gente estava falando com outro colega ali que nós somos uma família, porque nós passamos mais tempo juntos, nós, os colegas, do que com as nossas próprias famílias. Então é uma coisa que é muito boa, a gente tem uma relação excelente assim. Quando você entrou na empresa há 7 anos atrás, você imaginou que ia ficar 7 anos numa mesma empresa? Não, eu não imaginei, porque às vezes as pessoas não se adaptam, né? Às vezes é um pouco complicado. Eu não tinha trabalhado nesse ramo ainda, então para mim era tudo novo. Mas, como eu disse, a gente vai se adaptando, a gente vai acostumando, vai se adaptando aos patrões também, que cada pessoa é única, né? Então tem toda essa adaptação e tu vai gostando, vai se familiarizando e realmente se torna uma família. Hoje é um dia muito especial na empresa, fazendo 50 anos, é um marco especial no momento, né? Eu faço uma trajetória minha, comecei uma parte de lançamento de notas, né? Hoje trabalho com a parte financeira já há 23 anos na empresa, é uma honra trabalhar com a empresa, que me deu caminho e espaço para começar meu serviço até hoje, né? Espero ficar mais alguns dias, né? Com certeza. E imagina assim que a empresa tem uma crescente muito grande ainda devido aos 50 anos, né? Com certeza vai ter mais tempo ainda da empresa, né? Com certeza. E para a Bossoroc é uma honra, né? Ter uma empresa nos marcando 50 anos hoje nessa data tão especial. E também dar os parabéns para todos os trabalhadores. Hoje é um dia muito especial também pelo sentido de trabalhar todo dia, né? Então isso aí, fica meu agradecimento a todos, em especial ao seu Afrânio, da Iracema e o Rogério também, que me deram essa oportunidade. E tu vê hoje uma festa maravilhosa com todo esse pessoal, né? Especiais no dia de hoje, né? E fica meu agradecimento especial a isso aí, tá? Há quantos anos você está na empresa, Roberto? 23 anos já, né? 23 anos de empresa não é para qualquer um, né, Roberto? O que você teria para dizer assim para aquelas pessoas mais novas que estão à procura de trabalho, né? E muitas vezes não sabem nem como falar com o pessoal das empresas, né? O que você diria para eles, para quem está iniciando? Hoje esse pessoal, né, que está começando tem que esperar sempre o melhor, né? Aquela coisa toda, assim, ter oportunidade também e correr de atrás, né? Se o cara não correr de atrás, nunca vai ter, né, um sucesso na vida, né? Então o que o cara espera é isso, sempre procurar o melhor, estudar, né, fazer a sua parte e ser parte mais profissional também, né, que tá faltando um pouco às vezes, né? Então é isso aí. E não perder nunca a esperança, né? Sempre tentar estudar, né, fazer um curso, se aperfeiçoar mais, com certeza vai ter espaço, né? Okay. Nesse momento nós vamos conversar então com o Rogério Marque, ele que é um dos filhos do seu Afrânio, da dona Iracema Marque, né? E estamos aqui hoje no Clube 3 de Julho comemorando os 50 anos da empresa Ferbaco. Você, Rogério, como filho mais novo, como é que você vê o progresso da empresa Ferbaco? Sim, olá. Boa tarde já, né, Josiane e ouvintes da Rádio Cidade. Olha, eu vejo assim, ó, primeiramente parabenizar, né, o seu Afrânio e a dona Iracema pela iniciativa há 5 décadas atrás, né, em começar esse empreendimento, que começou lá numa outra época muito mais difícil, né, e que até os dias de hoje preza pela boa entrega de produtos de qualidade num comércio de materiais de construção, que é o que se resume o que é o Ferbaco hoje, né, é a boa entrega, produtos de qualidade, então tem que parabenizar eles. Também, claro, lembrar dos colaboradores, né? Agradecer eles, que são quem fazem o dia a dia da empresa, né? Então, parabenizar todos os 12 funcionários e também, claro, a parte principal desse elo, que são os clientes e amigos, né? Que sem eles a empresa não seria nada. Então, também agradecer todos os clientes que nessas 5 décadas, nesses 50 anos, estiveram junto conosco. Só agradecer.
Você é um dos filhos que mais participa, digamos, dentro da empresa, né? Porque o seu Afrânio também tem o escritório, né? Então, você como filho que mais participa junto de todo o trabalho, de todo o crescimento da empresa, né? Como é ver todas essas mudanças aí da loja Fermaco? Olha, é com uma certa gratidão, né? Eu acompanho desde 2002, né? Então são 23 anos que eu estou aqui em Bossoroca, né? Que eu retornei para Bossoroca, que eu vejo que muita coisa mudou. Pro bom, né? Pro lado bom. Desde a eficiência da entrega, né? Antigamente era tudo de forma mais manual. Hoje, tudo já de forma mecanizada, né? Empilhadeira, guindaste, caminhões caçamba, que lá, 20 anos atrás, eu lembro que era muito mais demorado. Então, o progresso, como um todo, só veio para acrescentar, né? E você, como filho de empresário, o que você teria a dizer para as pessoas que estão iniciando um projeto desses, que estão iniciando, estão empreendendo, estão iniciando um empreendimento? O que você diria para essas pessoas? O que eu digo assim, a perseverança, né? No início tem que ter muita. Então, quem está começando um novo negócio, independente de qual seja o ritmo, não, né? O ramo, tem que ter uma certa determinação, né? E ser perseverante. Senão, porque vai ter adversidade em tudo que é ramo. Prestação de serviço, comércio, indústria. Tem que estar a perseverança acima de tudo. Muito bem, então, em nome da direção e colaboradores da Rádio Cidade, a gente agradece a sua disponibilidade em trazer o seu depoimento para nós, né? E desejamos sucesso juntamente com todos os seus pais, né? Seus irmãos, com toda a sua família. Tá bom, muito obrigado. Nesse momento, então, nós estamos aqui no Clube 3 de Julho com o senhor Afrânio, a dona Iracema, Marque, comemorando 50 anos, então, das lojas Fermaco. Gostaria, então, primeiramente, que o senhor Afrânio falasse para nós um pouquinho como é o sentimento de comemorar 50 anos de loja. Luciano, é inexplicável. É um momento muito especial e causa uma sensação muito forte de satisfação de ter chegado aos 50 anos e, ao mesmo tempo, um senso de responsabilidade que a gente tem com a empresa pelo que representa a empresa para seus funcionários. É a sua fonte de renda. Então, a gente tem uma preocupação muito grande em manter a empresa, enfrentando as dificuldades naturais da época, como qualquer empresa enfrenta, mas sempre procurando um passo de cada vez, como eu disse antes, não dando passo em falso, procurando seguir um caminho firme, sempre buscando melhorar cada vez mais. Quantos funcionários a empresa Fermaco tinha lá no início, o senhor ainda lembra? E quantos tem hoje? Nós começamos com um funcionário. 2 anos depois, nós tínhamos 2 funcionários. E hoje nós temos 15 funcionários. Né? Então, há uma mudança grande, né? Com certeza. Vamos saber também da dona Iracema, né, dona Iracema? Qual é o sentimento da senhora, esposa, né, do seu Afrânio, fazer parte de toda essa trajetória da loja, né? Porque são 50 anos. Como é que a senhora vê todos esses anos aí da empresa? A gente vê com muita alegria e satisfação, porque durante esse período a gente criou nossos filhos com as suas famílias. A senhora também teve a colaboração lá no início, né? Então, como é ver... E ele foi o cérebro, né? Como a senhora disse. Então, deve ser muito gratificante ver que deu certo. Vocês iniciaram com muito esforço, né, lá no início, e hoje saber que com 50 anos de empresa, a empresa está aí firme e forte. A gente fica emocionado até de ver que a gente conseguiu manter, né? E tudo sob controle, sempre. Eu não trabalho muito pouco por sinal na empresa, mas estou junto com ele, né? Em casa, inclusive, oferecendo para ele tudo que ele precisa, até aqueles remedinhos que ele esqueceu de comprar. Lá vou eu pegar o remédio, trazer da farmácia e dizer que o remedinho veio caminhando, porque ele terminou e ele esqueceu de comprar. Mas é mais ou menos assim, tá? Tá certo. Levando a brincadeira, né? Bem isso, né? Com alegria e satisfação, né? E paciência a gente vai levando, né?
É isso aí. Então, para nós encerrarmos, gostaria também aí que o seu Afrânio deixasse uma mensagem para os mais jovens, aqueles que estão assistindo, né, esse nosso vídeo. O que o senhor deixaria para essas pessoas que muitas vezes também estão iniciando um negócio, estão iniciando uma empresa? O que o senhor teria a dizer para essas pessoas? Eu quero dizer que é preciso ter um sonho, mas é preciso também, em segundo lugar, acreditar no sonho. Em terceiro lugar, é preciso lutar muito para manter esse sonho. E que trabalho, desenvolvimento de qualquer tipo de empresa, de qualquer segmento, depende de muita dedicação, muito trabalho. E eu digo que tem uma receita simples para crescer: trabalhar, trabalhar e trabalhar. Muito bem, então, em nome da nossa diretora da Rádio Cidade, a dona Rosenete de Souza Vieira, a gente agradece aí a sua participação nesse vídeo, na gravação desse vídeo. Desejamos a vocês mais sucesso, que a empresa dure muitos anos ainda, né? Que a gente sabe aí que o tempo voa, né? Mas que seus filhos consigam dar continuidade a essa empresa aí de sucesso no município de Bossoroca, né? Parabenizamos vocês mais uma vez. Obrigado, muito obrigado. Muito obrigada e bom trabalho para ti, tá? Obrigada, então, e mais uma vez, sucesso. Foi funcionário, tu faz parte dessa história, né? Durante 4 anos, né, seu Afrânio? E hoje a tua filha está lá. É verdade, é verdade. Foi um prazer trabalhar com vocês também. A história de um pescador na barranca do rio. E essa letra eu fiz. E um dia o Rodrigo Machado, Diego Sávio Machado, me pediu essa letra para musicar. E ela vai estar no palco amanhã na Confraria de Camargo. Ele musicou e vai trazer essa letra no palco. Mas isso não quer dizer que se eu declamar ela hoje aqui, ou se eu recitar, ou se eu dizer ela aqui, porque eu não sou declamador, vai tirar o ineditismo, porque lá são letras e métricas. Mas eu já comentei com ele que hoje eu diria que alguém, 2 ou 3 amigos meus, que ficaram sabendo do teor dessa poesia, pediram que eu declamasse. Então eu vou atrapalhar a digestão de vocês. Vou fazer essa poesia, vou declamar, vou tentar declamar. Olha. Juntei sonhos extraviados e atirei na corredeira. As mágoas joguei na água, no poço, além da cachoeira. O sol remanso do rio guardará os meus segredos, que confessei ao violão com as cordas entre meus dedos. A dança dos amarelos, o vai e vem de um fisgado, um coração sonhador dentro de um peito vazio fica remoendo. E quando a estrela poeira desponta na madrugada para fazer dupla com a lua, iluminando as aguadas, eu vejo a sombra da mata beijando a grama molhada. Então, eu bato os tisões para despertar o braseiro e as faíscas iluminarem a escuridão do destino. Vejo marcas e sinais deixados pelos ausentes e alguns troncos amontoados, vestígio de alguma enchente. Vejo chegar o final desta estrada tão comprida, uma erva já lavada pelo chimarrão da vida. Vejo o tempo passou, somando as luas de agosto com a cor dos meus cabelos e
ver tantas flores no rosto do rio. Agora o tio autorizou a quebrar o protocolo agora. Neste naco do Pampa Gaúcho, tu brotaste cá neste cenário. Minha terra, meu canto é pra ti. Gratidão pelo cinquentenário. Firmaco, a pioneira em materiais de construção. Há 50 anos fazendo história e construindo sonhos. E nós todos